Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Autoescola. Já chego pedindo para você se inscrever neste canal se você ainda não é inscrito. Peço também para você já ativar o sininho aí, porque todos os vídeos novos que sair vocês vão receber a notificação. Toda semana tem vídeo novo, tem vídeo atualizado, tá? Não esquece também de deixar aquele joinha, deixar suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões e, claro, né, compartilhar esse canal com todas as pessoas que vocês sabem que estão precisando. O meu muito obrigado a todos vocês que estão fazendo parte desse canal. Que Deus possa abençoar grande e poderosamente a vida de cada um de vocês. Reforçando, pessoal, então, que vocês têm apenas a pergunta em preto e apenas a resposta correta, nesse caso, né, em cor de rosa, devido ao Outubro Rosa. O conjunto de embreagem fica situado no sistema de transmissão e está localizado entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Essa pergunta é nova, eu nunca vi cair, então se caso cair para vocês, o conjunto de embreagem fica situado no sistema de transmissão e está localizado entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Quanto às medidas administrativas, considere. Ocorrida uma infração, a autoridade de trânsito deverá aplicar a penalidade ou a medida administrativa pertinente conforme a previsão no CTB. Essa não faz parte porque ele está falando em medida administrativa, a infração é uma penalidade, então não é. A 2 e a 3, como vocês já podem ver, está certa. A 2 porque, ocorrendo a retenção do veículo, se a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. Por exemplo, ocorreu a retenção porque eu estava andando sem cinto. Ele vai fazer a retenção, ele vai fazer a multa, vai regularizar de que maneira? Pedindo para eu colocar o cinto. Coloquei o cinto, a irregularidade foi sanada no local e eu vou ser liberada normalmente. Número 3. Se o prazo do licenciamento estiver vencido, o CRLV, ou seja, Certificado de Registro de Licenciamento Anual, será recolhido mediante recibo. Então, sim, se caso vocês estiverem andando, né, com o licenciamento vencido, isso vai sim ser recolhido o CRLV até vocês pagarem, né, todos os custos que tiver aí, todas as pendências, para vocês poderem retirar novamente o CRLV. Então, neste caso, as medidas administrativas vão ser a 2, que é retenção, e a 3, que é o recolhimento do CRLV. Lembrando que o CRLV, o que tem 4 letras, é o único que vocês têm que portar obrigatoriamente sempre que vocês estiverem dirigindo o carro de vocês. O CRV, que a gente conhece popularmente como recibo, que tem só 3 letras, este, pessoal, não é de porte obrigatório. E lembrem-se ainda que dirigir com habilitação, CNH, PPD ou licenciamento vencidos constitui sim infração, tá? Mas não é crime de trânsito, ok? 3 motoristas têm os seguintes históricos de infrações nos últimos 12 meses. Motorista 1, 4 pontos relativos a uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida. Então, se ele tem só 4 pontos, ele está tranquilinho e sossegado. Motorista 2, o registro de uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%. Neste caso, como vocês estão vendo que está em cor de rosa, ele vai sim gerar uma suspensão direta da habilitação. Então, transitar acima de 50% do limite de velocidade, além de ser uma infração gravíssima, ele gera suspensão direta da habilitação, como dirigir alcoolizado, por exemplo, que também gera suspensão direta por 12 meses. E o motorista 3 teve 18 pontos relativos a 2 infrações de natureza gravíssima e uma de natureza média. Ele não vai ser suspenso, porque a suspensão vai acontecer a partir do momento que o motorista soma 20 pontos, tá? Então, ele pode ser suspenso por somar 20 pontos no período de 12 meses ou por cometer apenas uma infração de natureza gravíssima. Nesse caso, o exemplo ali, dirigir acima de 50%. Poderia ser dirigir alcoolizado, dirigir ameaçando pedestres. Então, as duas únicas situações que vai gerar suspensão,
ou quando o condutor somar 20 pontos no período de 12 meses, ou por cometer uma infração de natureza gravíssima que gere, né, suspensão direta da habilitação. Como, por exemplo, pilotar sem capacete, levar passageiros sem capacete, fazer malabarismos, transportar crianças menores de 7 anos na moto, também são outros exemplos de situações que geram suspensão direta da habilitação. Lembrem-se que se vocês estão neste primeiro ano com a PPD, vocês não podem ter nenhuma infração grave, nenhuma infração gravíssima, nem ser reincidente de média. Então, se vocês fizerem uma infração dessa de natureza gravíssima, vocês vão sim ter a PPD de vocês cassada e vão ter sim que começar o processo do zero. Então, tomem cuidado. Esta mesma regra, não ter nem infração grave, nem infração gravíssima, nem reincidente de média, também vale para troca de categoria. Eu tenho a B, quero fazer a C. Eu não posso ter nem infração grave, nem gravíssima e nem ser reincidente de infração média nos últimos 12 meses. Um condutor está fazendo uma viagem com caminhão repleto de carga por uma rodovia com pista única e duplo sentido de circulação, como é a foto que eu estou mostrando para vocês ali. Ela é pista única, ou seja, só tem uma em cada sentido, e ela é de dupla circulação. Por quê? Porque um sentido está indo e o outro está vindo. Chega a um trecho que existe uma linha dupla contínua na cor amarela no centro da pista, como também exatamente igual está nessa figura que eu coloquei para vocês aí no slide. É uma pista de sentido duplo, ou seja, uma tá indo e uma outra tá vindo, mas é uma pista única. E no centro tem uma faixa dupla amarela. Então, nessa situação, o condutor deve saber que é proibida a ultrapassagem nos dois sentidos. Então, como vocês podem ver aí, se eu estiver indo, eu não posso ultrapassar. Se eu estiver vindo, eu também não posso ultrapassar. Eu só posso ultrapassar quando eu tiver linha seccionada, tracejada, interrompida, pontilhada, que é aquela que tem um traço, um espaço, um traço, um espaço. Nesse caso, como ela é uma linha dupla contínua, quer dizer que em nenhum dos dois lados eu posso ultrapassar. E se eu fizer essa ultrapassagem, lembrando que é uma infração gravíssima e são mais de R$ 1.400 de multa, portanto, cuidem. Todo condutor, além de conhecer a legislação de trânsito, deve preparar-se para conduzir com segurança, conforme preceitos da direção defensiva. Sendo assim, indica imperícia do condutor. O que é imperícia? A imperícia faz parte das 3 principais causas de acidente. O que é imperícia? A imperícia é a falta de habilidade, é a falta de técnica. Por exemplo, eu não tenho habilidade para falar japonês, então eu tenho imperícia com relação ao idioma. Então, quer dizer que um acidente causado pela falta de habilidade do condutor. Se eu não tenho habilidade, não tenho técnica, não tenho destreza, quer dizer que eu tenho imperícia. Imperícia é quando eu não conheço, eu não sei, eu não tenho habilidade com determinado assunto. Então, nesse caso, né, um acidente causado pela falta de habilidade do condutor é considerado, sim, como imperícia. Qual das alternativas abaixo são condições adversas da via? Primeiro, condições adversas, lembrem-se sempre que são fatores ou combinação de fatores. Lembrem-se sempre também que vão ser sempre 8. Se cair lá perguntando quais são, é difícil lembrar das 8, eu vou contar e a alternativa que tiver 8 vai ser sim a resposta correta. Nesse caso, com relação à via, são todos os defeitos, tá? Qualquer defeito que a via tenha. Primeiro, o que é via para a gente entender, para situar a questão? Via é o espaço onde transitam pessoas, veículos ou animais. É o chão, é o asfalto por onde vocês transitam. E condições adversas da via são todos os defeitos da via. Por exemplo, um buraco, uma falta de sinalização, a falta de uma lombada ou a lombada sem ter sinalização. Então, condições adversas da via são todos os defeitos que a via apresentar. Nesse caso, um desvio e buraco. Então, desvios e buracos são sim condições adversas da via. Então, via é o espaço onde transitam veículos, pessoas ou animais. E as condições adversas dela vão ser todos os defeitos que ela apresentar. Os principais problemas causados entre trânsito e meio ambiente são poluição visual, atmosférica, sonora
e de gases poluentes. Então, pessoal, sempre que a gente fala, né, nesse quesito trânsito e meio ambiente, essas são as principais poluições causadas. Poluição visual, que é aquela quantidade exorbitante de outdoors, aquele monte de coisa que acaba desviando a atenção do motorista. A poluição atmosférica, né, relacionado aí a todos os gases que são emitidos pelos veículos, a poluição causada na construção e depois no descarte desse veículo, e óbvio também, né, a poluição sonora, que está presente principalmente nas cidades grandes, onde tem um fluxo muito maior de veículos. Então sim, a poluição sonora vai estar muito presente. Então, poluição visual, atmosférica, sonora e de gases poluentes são alguns, né, dos problemas entre trânsito e meio ambiente. A velocidade máxima permitida em vias coletoras não sinalizadas é: via coletora é aquela responsável por coletar e distribuir o trânsito. Então, ela é uma via de velocidade mais baixa, como o próprio nome já diz, ela está coletando e distribuindo. Então, nesse caso, 40 km por hora. Aí eu coloquei para vocês aí as 4 vias que nós temos dentro da cidade, as 4 vias urbanas. Nós vamos ter a trânsito rápido, que é 80 km por hora. Como já fala, é trânsito rápido. A prioridade são dos veículos e é proibido, tá, gente? Cuide, porque é proibido o tráfego de ciclomotores nas vias de trânsito rápido. Aí nós vamos ter as arteriais, que são de 60 km por hora. A via arterial, ela é completamente inversa da trânsito rápido. Por quê? A via arterial vai ter sinaleiro, vai ter travessia elevada, vai ter estacionamento, vai ter tudo. Na trânsito rápido não tem nada. Não tem sinaleiro, não tem travessia, não tem estacionamento, porque a exclusividade da trânsito rápido é dos veículos, é de fluir o trânsito. Aí nós temos a coletora, que eu já falei, né, que vai coletar e distribuir o trânsito, nesse caso 40 km por hora, e nós vamos ter a via local, que é de 30 km por hora. Gente, como o próprio nome já diz, é uma via local. Uma via local, ela só vai ser acessada por pessoas que realmente precisam acessar aquele lugar. Por exemplo, quem mora no final de rua. Ninguém vai ir lá ficar dando volta no final de rua. É uma via local. Vias pertencentes a condomínios também são vias locais. Por quê? Porque as únicas pessoas que vão se utilizar delas são as pessoas que realmente têm essa necessidade e não apenas passar para acessar outras vias. Reforçando então, via local é apenas para acesso local, lotes lindeiros, estacionamentos e assim por diante. Outra coisa muito importante para vocês lembrarem, que a velocidade mínima vai ser sempre a metade da máxima. Eu coloquei para vocês ali. A trânsito rápido, máxima 80, mínima 40. A arterial, máxima 60, mínima 30. Coletora, máxima 40, mínima 20. Local, máxima 30, mínima 15. Beleza, pessoal? Finalizo por aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Agradeço a todos vocês que estão fazendo parte do canal. Não esquece de se inscrever, de ativar o sininho e de compartilhar esse canal com todo mundo. Obrigada a todos. Fiquem com Deus.